Olá, meus queridos alunos e alunas, professor Valdeci Alves. Hoje teremos aula de progressão aritmética, mais conhecido como PA, progressão aritmética. Teremos a teoria em detalhes, exemplos e mais 15 exercícios resolvidos, a maioria deles de questões de provas anteriores. Então, vocês terão um vídeo completo sobre progressão aritmética. Volto a repetir, conhecido como PA. Antes de iniciarmos o nosso vídeo, eu peço que vocês deem um like, que vocês inscrevam-se no meu canal para que possam receber mais vídeos e se vocês gostarem desse vídeo, indiquem para pessoas que precisam aprender progressão aritmética, que precisam aprender matemática. Um forte abraço do professor Valdeci Alves. Vamos aprender mais uma vez com calma e elegância. Vamos para o vídeo. Olá, meus queridos alunos e alunas. Vamos iniciar a nossa aula de progressão aritmética. Então, entendam, quando eu falar PA, significa progressão aritmética. Professor Valdeci Alves iniciando a aula. Definição de progressão aritmética. Uma progressão aritmética, PA, é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao termo anterior somado a uma constante chamada razão. Ou seja, em uma PA, a diferença entre termos consecutivos é sempre a mesma. Eu vou explicar com detalhes, fiquem tranquilos. De um modo geral, vejam, uma PA é representada assim, olha, A1 é o primeiro termo, A2 é o segundo termo, A3 é o terceiro termo, A4 o quarto termo, A5 o quinto termo e assim sucessivamente. Então, essa é a forma que a gente tem para representar genericamente uma PA. Então, observem isso aqui, eu vou até sublinhar isso aqui para vocês. Toda essa teoria que eu falei agora, nós vamos observar no próximo slide. Eu tenho aqui nesse slide um exemplo. Eu tenho uma PA 5, 7, 9, 11 e 13. Por que que eu posso chamar essa sequência de uma PA? Então, eu vou chamar aqui a razão. Como que eu obtenho a razão de uma PA? Basta eu obter qualquer termo a partir do segundo termo e subtrair do seu antecedente imediato. Vejam, eu pego o 7, se eu subtrair do 5, pegar o 9, subtrair do 7, o 11, subtrair do 9, o 13, subtrair do 11, e assim sucessivamente, eu vou achar um valor constante que é 2. Vejam, 7 menos 5 é igual a 9 menos 7, que é igual a 11 menos 9, que é igual a 13 menos 11, que é 2. Esse valor constante que eu obtenho subtraindo qualquer termo da PA a partir do segundo termo pelo seu antecedente imediato chama-se razão da PA. Vou repetir, a razão da PA é um termo constante. Se não houver esse termo constante, eu não tenho uma PA. Vejamos aqui, o A2, ele sempre vai ser o A1 somado à razão. Então, o A2 será o A1, que é 5, somado à razão, que é 2, que é 7. O A3, ele sempre será o seu antecedente, que é o A2, somado à razão. Então, o A3 vai ser 7 mais 2, que vai dar 9. O A4 sempre será o seu antecedente imediato, somado à razão, e assim sucessivamente. Então, esses conceitos iniciais são importantíssimos para que vocês possam entender PA e também que vocês possam resolver exercícios. Classificação de uma PA, muito importante também. De acordo com o valor da razão, as progressões aritméticas são classificadas em. Então, vocês vejam que eu falei de acordo com o valor da razão. Ou seja, uma PA, ela é classificada de acordo com a sua razão. Então, eu vou até sublinhar aqui para vocês, olha, de acordo com o valor da razão. Isso é muito importante. Vejamos, PA constante. Quando a razão for igual a zero, por exemplo, eu tenho essa PA aqui, 5, 5, 5, 5, e assim vai infinitamente. Vocês vejam que essa PA, os números não se alteram. É sempre o mesmo número.
Se os números não se alteram, significa que a razão dessa PA é zero. Ou vocês também podem observar como que eu obtenho a razão de uma PA. Eu pego qualquer número a partir do segundo número e subtraio do seu antecedente imediato. Então eu pego aqui, ó, 5 menos 5 vai dar zero. 5 menos 5 vai dar zero. Observem que essa PA, a razão é zero. Logo, ela não se altera. Por isso que ela tem o nome de PA constante. Vejamos a PA crescente, quando a razão for maior que zero. Ou seja, pessoal, uma PA será crescente quando a razão for positiva. Vejamos aqui o exemplo. Eu tenho 3, 5, 7, 9, 11. Vocês observem, essa razão ela está aumentando ou diminuindo? Ela está aumentando. Então, ela está crescendo. Logo, ela é uma PA crescente. E se nós formos observar a razão, eu posso pegar qualquer termo a partir do segundo e diminuir do antecedente imediato. Peguei o próprio 5 aqui e o antecedente imediato dele é o 3. 5 menos 3 dá 2. Então vejam, a razão dessa PA é um número positivo. Logo, eu tenho uma PA crescente. E uma PA decrescente, quando a razão for menor do que zero. Na prática, uma PA decrescente é quando a razão for negativa. Eu tenho aqui essa PA 15, de 15 passou para 10, de 10 passou para 5, de 5 passou para zero, de zero passou para menos 5. Isto significa que essa PA está decrescendo, ela está indo do maior para o menor. Vejamos qual é a razão dessa PA. Posso obter qualquer valor a partir do segundo e subtrair do seu antecedente imediato. Logo, eu fiz aqui 10 menos 15. Tá? Como que eu faço aqui? Estou devendo 15 e tenho 10, continuo devendo 5. Então, eu descobri que a razão dessa PA ela é negativa. Quando a razão é negativa, isso significa que a PA ela é decrescente. Nesse slide aqui, nós vamos estudar a fórmula do termo geral de uma PA. Lembrando, PA é progressão aritmética, conforme está aqui no título. Ó. A n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. Pessoal, nunca mais esqueçam essa fórmula. Tem de ficar na cabeça de vocês para que vocês possam resolver praticamente todo e qualquer exercício que fala sobre PA. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Quais são os elementos dessa fórmula? A n é o enésimo termo da PA. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma PA de 20 termos, eu falo assim, eu quero saber o 10º termo dessa PA. Então, a n vai ser o enésimo termo, vai ser o termo considerado dessa PA. A1 é o primeiro termo da PA. Então, A1 sempre será o primeiro termo da PA. R é a razão da PA. E N é a posição do termo na sequência. Lembra que eu falei, dei um exemplo de uma PA, por exemplo, de 20 termos, se eu quero o A10, então meu N vai ser 10. Mas vejamos um exemplo. Dada a PA 258, reticências, significa que essa PA ela é infinita. Quando eu escrevo os 3 ou os 4 primeiros termos de uma PA e logo após eu coloco uma reticência e não coloco nenhum termo depois, significa que essa PA é infinita. Vocês têm que começar a se acostumarem com essas nomenclaturas, tá? Letra A. O que eu estou pedindo aqui nesse exemplo? Eu quero o termo geral dessa PA. E na letra B, eu quero o 10º termo dessa PA. É possível, professor, conseguir o termo geral e o 10º termo? Sim, a partir do momento que eu tenho o primeiro e o segundo termo, eu posso conseguir qualquer coisa que eu queira em uma PA. Então vejamos a resolução dessa questão. Solução. O termo geral dessa PA. A PA é 258. Qual é a fórmula do termo geral que eu falei que é para vocês nunca mais esquecerem? A fórmula é essa aqui, ó. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. A n é igual, na PA, quem é o A1? O 2 é o A1, então tá aqui, 2. Mais n menos 1 vezes a razão. Por enquanto, eu só quero o termo geral, então n não vai ter nenhum valor. Então, n menos 1 vezes a razão. Quem é a razão dessa PA? Muito simples. A razão dessa PA, basta eu pegar qualquer termo a partir do segundo e subtrair do seu antecedente imediato. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o 8 e vou subtrair do antecedente imediato dele, que é o 5. 8 menos 5 vai dar quanto? 3. Logo, eu descubro que a razão
vale 3. Vamos desenvolver esse termo geral. Então, aqui eu repeti, ó, 2, eu coloquei 2 aqui também. Apliquei uma propriedade distributiva. Multipliquei o 3 pelo n e multipliquei esse 3 aqui pelo menos 1. Aqui, multipliquei. 3 vezes n, 3n. 3 vezes menos 1, menos 3. Dando uma ajeitada nessa equação aqui, eu tenho 2 positivo com 3 negativo, estou devendo 3 e tenho 2, ainda continuo devendo 1. E não tem ninguém para somar ou subtrair com 3n, então repito. Então, o termo geral dessa PA 2, 5, 8 e assim vai, é 3n menos 1. Mas, professor, para que serve o termo geral? Serve para muitas coisas. Vejamos para que serve o termo geral aqui na letra B. Na letra B, eu peço o 10º termo da PA, ou seja, dessa PA aqui, 2, 5 e 8, tá? E assim vai infinitamente. Qual é o termo geral dessa PA? O termo geral dela é AN é igual a 3n menos 1. Então, se eu quero o 10º termo, significa que o meu n ele vai valer 10, tá? Se eu quero o 10º termo, o meu n vai valer 10. Então, onde tiver n, eu vou substituir por 10. Vejam aqui. A, no lugar de AN, eu coloco A10. 3 vezes n menos 1. Eu falei que onde tiver n, eu substituo por 10. Então, vai ficar 3 vezes 10 menos 1. Lembrando que primeiro a gente faz a multiplicação para depois fazer a soma ou a diferença. O A10 será igual 3 vezes 10, 30, menos 1, 29. Resolvido. Então, o 10º termo será 29. Prestem muita atenção nessa explicação que eu acabei de dar agora. E, se vocês tiverem dúvida, revejam, voltem um vídeo. Propriedades da PA. Vejamos essa primeira propriedade. As propriedades são importantíssimas, porque se vocês souberem propriedades, vocês vão resolver os exercícios de forma mais rápida. Primeira propriedade. Em uma PA finita, o que é uma PA finita? É uma PA que tem fim, não é uma PA infinita. Em uma PA finita, a soma de dois termos quaisquer equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Equidistante significa a mesma distância, tá? Eu vou até sublinhar isso aqui, ó. Equidistante significa a mesma distância. O exemplo que eu tenho aqui é 28 e 52. Vejamos qual é a distância do 28 em relação ao 4. Quais são os extremos dessa PA aqui? O 4 e o 76. Do 28 para chegar ao 4, eu vou andar 1, 2, 3 casas. E do 52 para chegar ao outro extremo, que é 76, eu vou andar 1, 2, 3 casas também. Então, eu descobri que o 28 e o 52, eles possuem a mesma distância em relação aos extremos, que é 4 e 76. Então, o que ele está falando aqui? Que se eu pego dois termos quaisquer de uma PA finita, e esses dois termos que eu obtive estão na mesma distância dos extremos, a soma desses dois termos equivale à soma dos extremos. Os extremos 4 e 76, vamos somar. 76 mais 4 deu 80. E esses dois termos aqui, que nós observamos que eles têm a mesma distância dos extremos. Então, vamos somar 28 mais 52, também deu 80. Primeira propriedade, prestem bastante atenção, porque é importantíssimo sabermos essas propriedades. Segunda propriedade. Considerando três termos consecutivos quaisquer de uma PA, o termo do meio será igual à média aritmética dos outros dois termos, ou seja, a soma dos outros termos dividida por 2. Vejamos na prática o que é isso. Eu vou pegar um termo qualquer aqui. Vou pegar o 7. Eu só não posso pegar o primeiro termo, então gravem isso. Eu tenho que pegar do segundo termo em diante, a partir do segundo termo. Escolhemos aqui o 7. O 7 está entre o 5 e o 9. Então, o 7 é o termo do meio. O termo do meio será a média aritmética dos outros dois termos, ou seja, daquele termo imediato que está à sua esquerda e daquele termo imediato que está à sua direita. O que é a média aritmética? É a soma dividido pela quantidade de números, falando bem prático assim. Então, 7 vai ser
5 mais 9 dividido por 2, a média aritmética dos outros dois termos. Quais são esses outros dois termos? Nesse caso aqui, os outros dois termos é o 5 e o 9. Então, vejamos, 5 mais 9, 14. 14 dividido por 2 dá 7. Se eu tenho uma progressão aritmética e eu pego três termos quaisquer a partir do segundo, o termo do meio vai ser igual à média aritmética dos outros dois termos adjacentes, ou seja, do termo que está imediatamente à esquerda e do termo que está imediatamente à direita. Eu posso pegar, por exemplo, vamos apagar aqui isso aqui que eu coloquei. Ó. Eu posso pegar, por exemplo, o 5. Quais são os termos adjacentes, os outros dois termos? O 3 e o 7. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o 5 será igual à média aritmética desses termos, ou seja, o 5 tem que ser igual a 3 mais 7 dividido por 2. Vamos ver se é isso mesmo? Então, vamos lá aqui. Ó. Quanto é que é 3 mais 7? 10. Dividido por 2 também dá 5. Então, eu descobri que o 5 é a média aritmética desses dois termos. E assim sucessivamente. Eu vou explicar agora para vocês o seguinte. Vou dar um macetezinho aqui para vocês, bem interessante. Digamos que eu tenha uma PA e eu vou chamar os termos dessa PA de A, B e C. O termo do meio ele é igual à média aritmética dos outros dois termos. Então, B vai ser A mais C dividido por 2. Quando não tem nada aqui embaixo do B, o que eu posso colocar? Um 1. E aí eu aplico aquela multiplicação em x. Aquele famoso produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu tenho que 2 vezes B é igual a 2B. E 1 vezes A mais C é igual a A mais C. Então, eu posso falar que em uma progressão aritmética, quando eu pego aleatoriamente três termos quaisquer, o dobro do termo do meio é igual à soma dos outros dois. Ou vice-versa, a soma dos outros dois é igual ao dobro do meio, tá? Guardem isso, anotem isso aí no caderninho de vocês, porque isso vai ser muito importante também, já pegar dessa forma prática aí. Vamos para o nosso próximo slide. Terceira propriedade. Em uma PA finita, com número de termos ímpar, o termo central será igual à média aritmética entre os termos equidistantes. Esta propriedade resulta da primeira propriedade. Então, vejamos aqui. Lembrem do que eu ensinei para vocês anteriormente. Só que eu vou ler agora novamente essa propriedade, que é para vocês entenderem por que está reforçando e ampliando um pouco mais. Em uma PA finita com número de termos ímpar, então tem que ser o número de termos, tem que ser o quê? Ou 3 termos, ou 5 termos, ou 7 termos, tem que ser uma quantidade ímpar de termos. O termo central será a média aritmética entre termos equidistantes deste. Esta propriedade resulta da primeira propriedade. Eu tenho aqui uma progressão aritmética de quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5. De 5 termos. Vamos pegar aqui o termo central. O termo central é 10, porque à direita do 10 eu tenho 2 termos e à esquerda do 10 eu também tenho 2 termos. Então, ele aqui é o termo central. Equidistantes destes, certo? Bom, então ele pode ser a média aritmética de 2 com 18. Está aqui, ó, 2 mais 18 dá 20, dividido por 2 dá 10. Mas também poderia ser a média aritmética de 6 e 14, que a gente já viu no slide anterior, tá bom? Só que quando tem uma quantidade ímpar, além de ser três termos consecutivos serem os termos adjacentes, também será a média aritmética dos termos equidistantes. Agora nós vamos conhecer a fórmula da soma dos termos de uma PA finita. Para encontrar a soma dos termos de uma PA finita, basta utilizar a fórmula. Nunca mais esqueçam dessas fórmulas. Aliás, nunca mais esqueçam de nada que vocês estão aprendendo, tá bom? Nem das fórmulas e nem das propriedades. Sn é igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Quem é A1, vocês já sabem, é o primeiro termo. Quem é a N é o termo considerado. Digamos que eu tenha uma PA, por exemplo, infinita. E eu quero a soma dos 20 primeiros termos. Então, a N vai ser o A20 e N vai ser 20. Tudo isso sobre 2. Memorizem essa fórmula. Escrevam essa fórmula toda vez que tiverem que resolver um exercício, que é para que vocês fixem essa fórmula na cabeça. Vejamos quais são os elementos dessa fórmula que eu acabei de falar, mas vamos reforçar aqui. Sn, soma dos n primeiros termos da PA.
A1, primeiro termo da PA. A N ocupa a enésima posição na sequência. Observe que eu falei, tem uma PA, por exemplo, de 100 termos. Eu quero a soma dos 20 primeiros, então a N vai ser o A20. E N é a posição, seria a 20, nesse caso do nosso exemplo. Não é uma coisa fixa. Vejamos um exemplo que inclui a fórmula da soma dos termos de uma PA. Dada a PA 5, 10, 15 e por aí vai, calcule a soma dos 10 primeiros termos dessa PA. A PA ela é infinita, mas a soma dos termos é finita, porque eu não estou pedindo para vocês calcularem essa soma infinita da PA. Eu estou pedindo para vocês calcularem a soma dos 10 primeiros termos. Qual é a formulazinha aqui? Sn é igual a 1 mais An vezes n sobre 2. Quando a gente vai fazer a fórmula da soma dos termos de uma PA, eu tenho que calcular o An. Como eu quero a soma dos 10 primeiros, então o nosso An aqui vai ser o A10. Qual é a formulazinha do termo geral de uma PA? An é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. Está aqui, ó. Lembraram? Então, vejamos. A10 é igual a 1, que é 5, ó. 5 está aqui. Mais n menos 1 vezes a razão. O n, nosso vale 10. Menos 1, 9, vezes a razão, que é 5. Então, vai ficar A10 é igual a 5. 9 vezes 5 dá 45. E 5 mais 45 dá 50. Então, nós descobrimos que o nosso A10, que é o nosso AN, porque ele quer a soma dos 10 primeiros termos, vale 50. A soma dos 10 primeiros termos vai ser A1, que é 5, mais a N, que a gente calculou aqui, que deu 50, tudo isso dentro do parênteses, vezes 10, que é o N, porque se ele quer o 10º termo, então N vale 10, tudo isso sobre 2. Vejamos, eu vou simplificar aqui 10 com 2. 10 por 2 vai dar 5. E 2 por 2 vai dar 1. Dessa forma, eu tenho S10 é igual a 5 mais 50, 55, vezes 5, que vai ser igual a 275. Ou seja, se eu tenho essa PA 5, 10, 15, infinitamente, que era a soma dos 10 primeiros termos, essa soma vai ser 275. Agora vamos entrar numa outra parte muito importante também, que é exercícios resolvidos. Nós vamos resolver aqui 15 questões de PA. Eu vou resolver detalhadamente cada questão para vocês. Vamos começar com a nossa primeira questão. O 40º termo da PA, qual é a PA? 3, 8, 13. É igual. Se eu fosse escrever essa PA até o termo de número 40, até o 40º termo, qual seria o valor desse termo? Vamos calcular. Quem é o primeiro termo dessa PA? É 3. Quem é a razão dessa PA? Ou seja, como que eu faço para calcular a razão? Basta eu pegar qualquer termo a partir do segundo termo e diminuir do seu termo antecedente. Então, eu vou pegar aqui bem facilzinho, olha. O 8 e o 3. Vou pegar o 8 e vou subtrair do 3. 8 menos 3, 5. Então, eu descubro que a razão dessa PA é 5 e já descobri o primeiro termo que foi dado aqui logo direto na PA. Se eu quero o 40º termo, significa que o N vai ser 40. Qual é a fórmula do termo geral de uma PA? A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Eu vou sempre colocar aqui que é para vocês memorizarem essa fórmula do termo geral da PA. A40 vai ser igual a A1, que é 3, mais N menos 1, se eu quero o 40º, N é 40, menos 1 vezes a razão, que é 5. A40 será o A1, que é 3, 40 menos 1 dá 39, vezes 5. Quanto que dá 39 vezes 5? 195. Então, fica 3 mais 195 é 198. Ou seja, se eu escrever essa PA do primeiro ao 40º termo, o 40º termo será 198, é o que foi pedido na questão de número 1. Questão de número 2. Obtenha o valor de x de modo que x, 2x mais 1 e 5x mais 7 seja uma PA. Olha aí, nós vamos resolver essa questão baseado nas propriedades. Se eu tenho 3 termos quaisquer de uma PA, o termo do meio será a média aritmética dos outros 2 termos. Então, B é igual a mais C sobre 2. Lembra que eu falei para vocês a respeito de que o produto do meio é igual ao produto dos extremos? Quando não tem nada aqui, quanto é que vai ficar? 1. Então, eu multiplico em x. B vezes 2, 2B. 1 vezes AC e 1 vezes A mais C vai dar A mais C.
Se 2B é igual a mais C, tanto faz, A mais C é igual a 2B. Vejam aqui, 2 vezes B. Quem é o B? 2 vezes B. 2 vezes 2x mais 1 é igual a A mais C. O A aqui vai ser o primeiro e o C vai ser o terceiro. Então, x mais 5x mais 7. Aplicando a propriedade distributiva, eu tenho 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 1, 2. 4x mais 2 igual. Aqui eu tenho x mais 5x. Quando não tem nada aqui no x é 1. Então, 1x mais 5x, 6x mais 7. Vamos dar uma ajeitada aqui nessa equação. Eu vou passar o 4x para o outro lado, se ele é positivo, ele passa negativo, e vou passar o mais 7 para o lado esquerdo, se ele é positivo, ele passa negativo. Então, fica 2 menos 7 igual a 6x menos 4x. 6x menos 4x é tranquilo, dá 2x. Estou devendo 7, tenho 2, continuo devendo 5. Então, menos 5 igual a 2x. Eu vou passar o 2 dividindo para o outro lado. Quem multiplica a letra passa dividindo. Então, eu tenho que x, já posso deixar aqui do lado esquerdo, vai ser menos 5 dividido por 2. Resposta, x é igual a menos 5 sobre 2. E se eu dividir 5 por 2, também posso encontrar menos 2,5. O que o problema estava pedindo? Obtenha o valor de x. Questão de número 3. Calcule o 17º termo da PA, cujo primeiro termo é 3 e cuja razão é 5. Se o problema pede o 17º termo, então eu quero o A17. Como eu não sei, eu coloquei uma interrogação. O primeiro termo, o problema nos dá, vale 3, então está aqui, 3. E a razão, o problema também nos dá, 5. Se o problema que é o 17º termo, n será 17. Basta aplicarmos tranquilamente a fórmula do termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. O AN será o A17. O A1 é 3, está aqui. O N é 17 menos 1 vai dar 16 vezes 5. 16 vezes 5, 80, mais 3, 83. Uma questão bem simples. Questão de número 4. Obtenha a razão da PA em que o primeiro termo é menos 8. Observem aqui, vamos trabalhar agora com um número negativo. E o 20º termo é 30. E o que eles estão pedindo é a razão. Como estão pedindo a razão, eu coloco uma interrogação. O A1 é menos 8, dado no problema. O 20º termo, o A20, é 30, também dado no problema. Então ele fala, obtenha a razão da PA em que o primeiro termo é menos 8 e o 20º termo é 30. Vejam, o 20º termo é A20. Se ele está falando do 20º termo, significa que N vai até 20. Eu vou até o 20º termo, então N vale 20. Vamos aplicar isso aqui na fórmula do termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. O AN é 30, porque é o último termo, é o 20º termo. A1 vale menos 8, tudo dado pelo problema. N menos 1 vezes R. Quem é o N? O N é 20, menos 1, 19, vezes a razão. Passo o menos 8 para o outro lado, fica 30 mais 8 igual a 19R. 30 mais 8, 38, igual a 19R. Só que eu já coloquei aqui, 19R igual a 38. O R será 38 dividido por 19. Está aqui, ó, 38 dividido por 19. 2. Pronto. Já achei a razão conforme eles estavam pedindo. Bem tranquila também a questão de número 4. Questão de número 5. Obtenha a razão da PA em que A2 é igual a 9 e A14 é igual a 45. Eu vou resolver essa questão de duas formas. Uma que a gente chama de convencional, que é como a maioria das pessoas que sabem resolver, resolvem. E outra eu vou dar um macetão para vocês resolver essa questão aí em 3 ou 4 linhas. Eu tenho A2 é igual a 9, o segundo termo é igual a 9. E A14, o 14º termo, é igual a 45. Vamos obter aquela formulazinha mágica. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Ou seja, a fórmula do termo geral dessa PA. Pela fórmula do termo geral dessa PA, eu tenho que A2, que é igual a 9, vai ser A1 mais R igual a 9. Por quê? A1, o n vale 2. 2 menos 1 dá 1, então vai ficar 1 vezes R, R. Então, A2 eu posso representar dessa forma aqui, ó. A1 mais R igual a 9. Essa é a forma que eu posso representar o A2. De forma semelhante, eu posso também representar aqui o A14. O A14 é igual a 45. O A14 vai ser A1
N menos 1, 14 menos 1, 13, vezes R igual a 45. Eu vou montar um sistema. De que forma eu vou montar esse sistema? O A2, que é A1 mais R, igual a 9, e o A14, que é A1 mais 13R igual a 45. Eu vou multiplicar a parte de cima por menos 1, para eu sumir com uma das letras, tá? Então vai ficar menos 1 vezes A1 vai dar menos A1. Menos 1 vezes R vai dar menos R. E menos 1 vezes 9 dá menos 9. Embaixo eu não faço nada, eu deixo certinho aqui. A1 mais 13R igual a 45. Se eu somar tudo, vai ficar menos A1 com mais A1 vai sumir A1. E 13R menos R vai dar 12R, já coloquei aqui. E 45 menos 9 vai dar 36. 12R igual a 36. O 12 passa para o outro lado dividindo, R é 36 dividido por 12, que vai dar 3. Resolvida a questão, eu já achei o 3. Mas agora vejam o macetão que eu vou ensinar para vocês. A2 é igual a 9, isso foi dado pelo problema. E A14 é igual a 45, também foi dado pelo problema. Olha que interessante. A14 menos A2 equivale a 45 menos 9. Eu vou pegar esse índice aqui, olha. O 14 menos o 2. 14 menos 2 dá 12. Só que eu vou colocar 12R. E 45 menos 9 dá 36. Então, já acho direto aqui, ó, 12R. R é 36 sobre 12, que vai dar 3. Esse macete advém desse sistema aqui. Então, eu posso fazer direto. Eu vou repetir. A14 menos A2 equivale a 45 menos 9. Pego o 14 menos 2, que vai dar 12, e coloca aqui um Rzinho, a razão, igual a 36, porque 45 menos 9 dá 36. Quem multiplica passa para o outro lado dividindo. R é 36 sobre 12, que vai dar 3. Então, a partir de agora, esse tipo de questão, resolvam por esse macete que eu acabei de dar para vocês. Vocês vão poupar tempo na vida de vocês. Questão de número 6. Qual é a soma dos 120 primeiros números pares positivos? Questão muito interessante. Se são números pares positivos, o primeiro número par positivo é o 2. Logo, o meu A1 será 2. Se são números pares, vão de 2 em 2. Então, a razão também será 2. O primeiro número é 2, o segundo é 4, o terceiro é 6, o outro é 8. Vejam como é que ficaria essa PA. 2, 4, 6, 8 e assim vai infinitamente. Essa seria a nossa PA. Seria não, né? É a nossa PA. Então, vocês já vejam que o A1 vale 2, a razão também vale 2, que é 4 menos 2 dá 2, 6 menos 4 dá 2. Se ele quer a soma dos 120 primeiros números positivos, o nosso N vai valer 120. Porém, na fórmula da soma, nós vamos ter que usar o AN, o último termo considerado. Então, vamos calcular aqui o nosso AN. A fórmula geral é AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Nossa N vai ser o 120. Então, onde tem N, eu vou substituir por 120. Então, aqui no lugar do Nzinho é 120. É a 1 que vale 2. 120 menos 1, porque o N vale 120, vai dar 119, vezes 2, que é a razão. Então, o nosso 120º termo vai ser 119 vezes 2 vai dar 238, mais 2, que vai dar 240. Então, nós achamos aqui o nosso AN. Qual é a fórmula da soma dos termos de uma PA? SN é igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Quem é o A1? 2. Quem é o nosso AN, que é o nosso 120º termo? É o 240, vezes N sobre 2. Eu posso simplificar em cima e embaixo por 2. 2 por 2 vai dar 1. E 120 por 2, já coloquei aqui, vai dar 60. A soma dos 120 primeiros termos, 242, porque 2 mais 40 dá 242, vezes 60, que vai dar 14.520. Então, está aí a soma dos 120 primeiros números pares positivos. Pessoal, antes de eu resolver aqui a questão de número 7, quero falar novamente com vocês para que, se vocês estão gostando aí da aula, estão aprendendo, dê um like na aula. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, indique esse vídeo para pessoas que precisam aprender progressão aritmética. Põe o sininho lá para notificarem vocês de um vídeo novo, porque isso faz crescer o nosso canal, isso incentiva, estimula o nosso trabalho. E o YouTube, quando vocês se inscrevem, quando vocês comentam, quando vocês indicam o vídeo, ele entende que isso é muito relevante. Então, eu conto aí com a ajuda de vocês. É só o que eu peço para vocês fazerem comentários sobre o vídeo, para que vocês possam se inscrever no canal e que vocês possam indicar esse vídeo para outras pessoas. Então, vamos prosseguir
com a questão de número 7. Questão de número 7. Sabemos que a sequência 12, 2x, 4y e 36 é uma PA de razão 8, então x ao quadrado mais y ao quadrado vale. Vejam que nessa questão, para eu resolver, eu tenho que achar o valor de x e o valor de y. Muitas vezes o aluno congela nessa questão. Eu já vi aluno congelar nessa questão, mas ela é bem simples. Vamos lembrar que se eu pegar dois termos consecutivos quaisquer de uma PA, basta eu diminuir o termo do seu antecedente imediato que eu acho a razão. Por exemplo, tem aqui o 36. Quem é o antecedente imediato do 36? É o 4y. Se eu pegar, olha aqui, 36 menos 4y, eu não vou obter a razão, que é 8. Pronto, daqui eu já tiro o valor de y. Vamos dar uma ajeitada. Eu passo 8 para o outro lado, fica 36 menos 8. Passo menos 4y. Para o outro lado fica mais 4y. 36 menos 8 vai dar 28. Então, 4y é igual a 28. Y é 28 sobre 4, que vai dar 7. Obtive o y. Y vale 7. O mesmo raciocínio eu vou fazer com o x. 2x, quem é o antecedente imediato dele? É o 12. 2x menos 12 igual a 8, vai me dar a razão. Passo o menos 12 para o outro lado, seria negativo, ele passa positivo. 2x é igual a 8 mais 12, 2x é igual a 20. X vai ser 20 dividido por 2, que vai dar 10. Achei tranquilamente tanto o x como o y. Mas ele não quer nem o x nem o y, ele quer x ao quadrado mais y ao quadrado. Está aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado. Apesar de que o y que vale 7 e o x que vale 10, a ordem não altera, tá bom? Então vai ficar 7 ao quadrado dá 49, mais 10 ao quadrado dá 100, 49 mais 100, 149. Está resolvida a questão. Então prestem bem atenção nessa questão, porque ela é muito interessante. Questão de número 8. Quantos meios aritméticos devemos interpolar entre menos 5 e 28 para que a razão dessa interpolação seja 3? O que é interpolar? É colocar entre. Digamos que eu tenha essa PA daqui. Vou até mostrar aqui para vocês, porque essas questãozinhas caem muito em prova. Eu tenho essa PA A, B, C, D, E, F e G. Pronto, eu tenho essa PA aqui representada por essa letra. A, B, C, D, E, F e G. Quais são os extremos? O A e o G. Então, B, C, D, E e F está entre A e G. Ou seja, colocar o B, o C, o D e o F entre o A e o G, entre os extremos, significa interpolar. De posse desse conhecimento que eu agora dei para vocês, vamos trabalhar o raciocínio. Quando vocês têm uma questão de interpolação, a primeira coisa que vocês têm de fazer é achar quantos termos essa PA tem ao todo. A razão vale 3, dado no problema. O primeiro termo vale menos 5 e o último termo vale 28. Vamos agora ver a fórmula do termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. O AN, que é o último termo, é 28, está aqui. O A1 vale menos 5, mais n menos 1 vezes a razão. Vamos trabalhar para que a gente possa achar o valor de n. O menos 5 vai passar para o outro lado, se negativo ele passa positivo, então vai ficar 28 mais 5. E aqui, n menos 1 vezes 3. O que eu faço? Nesse caso, eu não vou aplicar a distributiva, porque fica mais fácil depois eu pegar esse 3 e já passar ele dividindo para o outro lado, só não pode esquecer dele. 28 mais 5 dá 33. E esse 3 que está multiplicando n menos 1 já passou dividindo. 33 sobre 3 vai dar 11. Então, n menos 1 igual a 11. O menos 1 passa para o outro lado, n igual a 12. Significa que eu tenho 12 termos, mas eu já vou contar o primeiro termo e vou contar o último termo. Quantos termos vai ter entre esses 12 termos para dar um total de 12 termos? 10. Então, meios aritméticos, interpolar meios aritméticos, macetão, acha o número total de termos e depois diminui de 2. É sempre n menos 2. O número total foi 12, 12 menos 2 dá 10. Significa que entre o primeiro e o último termo, que eu já conto, já são 2 termos, eu tenho que interpolar 10 termos, colocar 10 termos nesse meio, para que eu possa ter um total de 12 termos. Então, interpolação é sempre o número de termos total menos 2. Então, está aqui a resposta, está feita a questão de número 8. Questão de número 9.
As medidas dos ângulos internos de um triângulo estão em PA de razão igual a 40 graus. O complemento do menor ângulo desse triângulo mede, vamos trabalhar passo a passo aqui nessa questão. A soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Todo mundo tem que saber disso. Quanto que vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180 graus. O problema nos fala que a razão vale 40 graus. Como que eu vou trabalhar com essa questão? Eu não sei quais são os ângulos, mas eu vou pensar assim, ó. Tá aqui o ângulo do meio, x. Como eu não sei, eu vou chamar de x. O que vem depois dele é ele mais a razão, então é x mais 40. E o que vem antes desse ângulo do meio é ele menos a razão, x menos 40. Muito fácil raciocinar com o conhecimento que vocês já têm sobre PA. Se eu somar esses três ângulos, vai dar quanto? X menos 40 mais x mais 40 vai dar 180 graus, porque isso aqui representa os ângulos internos de um triângulo. Depois eu vou dar um macetão para vocês aí, fantástico para vocês resolverem essa questão. O x aqui aparece três vezes. X mais x dá 3x. E eu posso cortar menos 40 com mais 40, porque eles são simétricos. 3x igual a 180, x igual a 180 dividido por 3, que vai dar 60. Mas o que que o problema pede? O complemento do menor ângulo desse triângulo. O menor ângulo vai ser x? Não, vai ser x mais 40? Não, o menor ângulo vai ser o primeiro. Vai ser aqui, ó, x menos 40. Então, menor ângulo, x menos 40. Como x vale 60, 60 menos 40 dá 20. O que é o complemento de um ângulo, pessoal? É o que falta esse ângulo para chegar a 90 graus. Tanto é que complemento a gente representa dessa forma aqui, 90 menos x. Se o ângulo considerado é 20, quanto falta esse ângulo para chegar a 90 graus? 90 menos 20 dá 70. A resposta aqui é 70. Porém, agora eu vou dar um macetão para vocês. Toda vez que a gente tem ângulos de um triângulo que estão em PA, o termo do meio sempre vai ser 60 graus. Vou repetir. Toda vez que nós temos uma questão de PA que fala que os ângulos de um triângulo estão em progressão aritmética, o ângulo do meio sempre vai ser 60. Como ele fala aqui no problema que a razão vale 40, o próximo é 60 mais 40, então vai dar 100. E antes dele é 60 menos 40, então vai dar 20. Aí ele pode pedir o que ele quiser. Quem é o ângulo do meio? Qual é o maior ângulo? Qual é o menor? Qual é o suplemento do maior ângulo? Qual é o replemento? Resposta final, 70, porque ele quer o complemento do menor ângulo. Então, o menor ângulo é 20 e o complemento é o que falta para chegar a 90 graus. Peguem bizu. Vamos para a próxima questão. 10ª questão. Numa PA, o quarto termo é menos 8 e o 15º termo vale 36. A razão dessa PA é... agora nós vamos resolver pelo macete. Olha o macetão de novo aqui aparecendo. Eu vou fazer A15 menos A4 é igual a 36 menos o menos 8. Tá aqui, 36 menos o menos 8. O que que eu ensinei para vocês? Nós vamos pegar esse índice aqui, que é 15, e esse índice aqui, que é 4. 15 menos 4 dá 11, acompanhado da razão. É o macetão. E 36 menos o menos 8 vai dar 36 menos com menos dá mais, 36 mais 8. 11R é igual, 36 mais 8 a 44. R vai ser 44 dividido por 11, que vai dar 4. Macetão está aqui para você resolver esse tipo de questão que cai muito em prova. Resolvida a questão de número 10. Questão de número 11. O número de termos da PA 5, 10, 15, reticências 780, 785 é igual a... Eles nos dão aqui os 3 primeiros termos e os 2 últimos termos. O que que esse problema está pedindo, na verdade? Quantos termos eu tenho desde o 5 até o 785? Bem tranquilo, basta achar N. Quem é o número de termos? Então, como ele não me falou, eu coloquei uma interrogação. Está aqui, uma interrogação. Quem é o primeiro termo dessa PA? É o 5. Quem é o último termo?
é o 785. Está aqui o primeiro termo 5 e o último termo 785. Quem é a razão? Basta eu pegar qualquer termo a partir do segundo e subtrair do seu antecedente imediato. Então eu posso fazer 10 menos 5, como poderia fazer 15 menos 10 e assim vai. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Coloco o que tem e acho que não tem. A n, 785. A 1, 5. N menos 1 vezes a razão. Então, eu deixo indicado porque o que eu quero descobrir aqui é o n, vezes a razão, que é 5. Passo 5 para o outro lado, fica 785 menos 5 é igual a n menos 1 vezes 5. Se eu passar o 5 dividindo, fica 780 dividido por 5 igual a n menos 1. 780 dividido por 5 dá 156. Então, n menos 1 igual a 156. Passo o menos 1 para o outro lado, descubro que n fica 157, porque 156 mais 1 dá 157. Ou seja, se eu tenho essa PA aqui, que começa com 5, razão 5, e vai do 5 até o 785, eu vou ter 157 termos ao todo nessa PA, resolvida aí a questão de número 11. Vejamos a questão de número 12. Paulo resolve depositar todos os meses certo valor em um investimento. No primeiro mês, depositou R$ 50. No segundo, R$ 60. No terceiro mês, R$ 70. No quarto mês, R$ 80. E assim por diante. Após 2 anos completos, qual foi a quantia total depositada por Paulo? Lembrando que praticamente a maioria dessas questões aqui são questões de concurso. Como que ficaria a nossa PA? Ele depositou no primeiro mês R$ 50, no segundo 60, no terceiro 70, no quarto 80 e assim sucessivamente. Então a gente já percebe que é uma PA bacana aqui. Quem é o primeiro termo dessa PA? O primeiro depósito que ele fez, que é 50. Se vocês observarem, ele está depositando, cada mês está aumentando R$ 10 no depósito dele. Então, a razão é 10. Por quê? Primeiro que eu posso pegar 60 menos 50 dá 10, 70 menos 60 dá 10, 80 menos 70 dá 10. Já descobri o primeiro termo, já descobri a razão. Vamos trabalhar assim, 2 anos equivalem a quantos meses? 24 meses. É importante a gente fazer essa transformação. Um ano são 12 meses, 2 anos são 24 meses. Ele falou 2 anos completos. Então, eu tenho aqui n igual a 24. Uma coisa interessante, meus queridos alunos e alunas, nessa questão é que eles não falam que essa questão é uma PA. Vocês têm que interpretar essa questão e descobrir que a questão é uma PA e resolver com a fórmula da PA. Qual é a formulazinha do termo geral? Eu deixei até aqui, ó, se vocês observarem todos os slides, está aqui. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. O nosso n é o A24. O A1 é o 50. 24 menos 1, porque n menos 1 é 23, vezes a razão, que é 10. 23 vezes 10 dá 230, mais 50, 280. Então, o nosso 24º termo vai ser de R$ 280. Aí, aqui no final, ele pergunta aqui, ó, após 2 anos completos, qual foi a quantia depositada por Paulo? Ou seja, ele quer a soma dessas quantias. Porque ele depositou no primeiro mês 50, no segundo 60, no terceiro 70, no quarto 80. Se eu for somando 50 mais 60 mais 70 mais 80, qual foi o total que o Paulo depositou aí nesse investimento que ele estava fazendo? Agora vamos então para a fórmula da soma dos termos de uma PA finita, que é A1 mais AN vezes N sobre 2. O primeiro termo mais o último termo vezes o número de termos dividido por 2. Tranquilo, olha. O primeiro termo é 50. O último termo é 280. Tudo isso dividido por 2. Eu até deixei aqui indicado n, mas a gente já sabe que n vale quanto? 24. E simplificando 24 por 2, a gente vai achar quanto? 12. Então, no final fica 50 mais 280 dá 330. Vezes 12, 3.960. Ou seja, sem contar juros, sem contar nada, só o que o Paulo depositou durante esses 2 anos, ele depositou ao todo R$ 3.960. Questão de número 13. Em uma PA, a diferença entre o 10º termo e o 5º termo vale 15. A razão dessa PA, ele fala que a diferença entre o 10º termo e o 5º termo vale 15. Então, A10 menos A5 é igual a 15. Vamos lembrar da fórmula do termo geral da PA. Vou falar sempre que é para vocês memorizarem. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Pela fórmula do termo geral, o A10 vai ser A1 mais 9R, né? Pela essa formulazinha aqui que a gente já viu várias vezes. Menos o A5 vai ser A1 mais 4R. Tudo isso igual a 15. Então vai ficar A1 mais 9R e aqui menos A1 mais 4R. Menos com mais vai dar menos. Então fica menos A1. E menos com mais também vai dar menos.
Então fica A1 mais 9R menos A1 menos 4R. Então vai dar zero se eu somar aqui mais A1 com menos A1. O que que sobrou? 9R menos 4R igual a 15. 9R menos 4R dá 5R igual a 15. Passo 5 dividindo, R igual a 15 sobre 5, que vai dar 3. Muito tranquila também essa questão. Resolvida é a questão de número 13. Questão de número 14. O número de termos que deve ter a PA 73, 69, 65 para que a soma dos seus termos seja negativa é. Não precisam se desesperar, porque tem um raciocínio bem legal nessa questão e vocês vão aprender agora. Quem é o primeiro termo dessa PA? 73. Vocês observem que de 73 passou para 69, 69 para 65. Então essa PA está crescendo ou decrescendo? Está decrescendo. Se ela está diminuindo, significa que a minha razão tem de ser negativa. Como que eu faço para obter a razão? Basta pegar qualquer termo a partir do segundo e subtrair do seu antecedente imediato. Então, eu peguei aqui o segundo, que é 69, e subtraí do seu antecedente imediato, que é 73. 69 menos 73. Estou devendo 73 e só tenho 69, continuo devendo 4. Então, a razão é negativa, menos 4. Prestem atenção numa coisa que eu vou falar com vocês. O que que é o N? O N não é o número de termos de uma PA. Eu só posso ter uma PA com, no mínimo, 2 termos. Como que eu vou ter uma PA com um termo só? Como é que eu vou descobrir a razão dessa PA? É impossível. Então, o N tem que ser sempre positivo, um número positivo e inteiro. Não existe PA com 3,5 termos. Então, tem que ser também positivo e inteiro. Guardem isso porque isso é importantíssimo para a resolução dessa questão. Então, N, o número de termos de uma PA tem que ser um valor maior ou igual a 2, positivo e inteiro. Vamos continuar. Qual é a fórmula do termo geral de uma PA? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Quem é o A1? É 73, dado pela questão. Mais n menos 1 vezes a razão, que é menos 4. Vamos dar uma ajeitada aqui no termo geral? 73, eu multiplico menos 4 vezes n, vai dar menos 4n. E menos 4 vezes menos 1, menos com menos dá mais, então vai dar mais 4. Ajeitando aqui, eu descubro que o AN fica 73 mais 4 dá 77, mais o 4N. Opa, eu coloquei mais aqui, mas na verdade é menos. Deixa eu fazer aqui uma correçãozinha aqui para vocês. 73 mais 4 dá 77. Repetindo aqui, menos o 4N, tá bom? Qual é a fórmula da soma dos termos de uma PA? A1 mais AN vezes N sobre 2. Esta é a fórmula da soma dos termos de uma PA. Quem é o A1? 73, ó, tá aqui. Ele falou, o problema nos dá, 73. Coloquei aqui. Quem é o AN? É 77 menos 4N. Tá aqui, 77 menos 4N. Vezes N sobre 2. 73 mais 77 dá 150. Menos 4N vezes N sobre 2. Aqui nós vamos ter que fazer um macetezinho. Preste atenção. Eu posso pegar esse 150 menos 4n e colocar o 2 em evidência. Se eu colocar o 2 em evidência, o 150 dividido por 2 dá 75 e o menos 4n dividido por 2 dá menos 2n. Por que que eu coloquei esse 2 em evidência? Justamente para cortar esse 2 em cima com 2 embaixo. Aí o que que me sobrou? Me sobrou a soma dos n termos, 75 menos 2n vezes n. Mas nós vamos cortar esse n aqui. Por que que eu vou cortar, professor? Por que que você pode cortar o n? Porque isso aqui não tem de ser menor do que zero, essa soma que a gente está calculando aqui não tem de ser menor do que zero? Sim, tem que ser menor do que zero. Só que o n, conforme eu falei aqui, ele tem de ser um número maior ou igual a 2, ele tem que ser positivo e inteiro. Então, eu não posso admitir que o n que está aqui, ó, esse n aqui, seja menor do que zero. Eu só posso admitir que essa expressão 75 menos 2n seja menor do que zero, o n não. Então, eu corto aqui. Aí eu venho para cá, ó, 75 menos 2n menor do que zero. Posso passar o menos 2n para o outro lado? Posso. Então, tenho 75 menor do que 2. Passei para o outro lado. Se 75 é menor do que 2n, significa que 2n é maior do que 75, porque eu posso ler da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. 75 é menor do que 2n ou 2n é maior do que 75. Posso passar o 2 que está multiplicando para o outro lado dividindo? Posso. Então, n vai ser 75 dividido por 2, que vai dar 37,5.
Ou seja, o n tem que ser um valor maior do que 37,5. E o n tem que ser sempre um valor igual ou maior do que 2, positivo, né, e inteiro. Então, qual é o próximo inteiro depois do 37,5? É o 38. Então, n tem que ser maior ou igual a 38. Resposta: para que a soma desses termos dê negativa, n tem que ser pelo menos maior ou igual a 38. Ou seja, para que a soma desses valores dê negativo, n tem que ter uma quantidade de elementos maior ou igual a 38. Está resolvida essa questão. Veja aí quantas vezes foram necessárias para vocês. É um raciocínio um pouquinho complexo, mas não é nada difícil. Eu expliquei passo a passo. Vamos para a questão de número 15. Resolvida aí a questão de número 14. Ufa! Chegamos na nossa última questão. Questão de número 15. Muito obrigado por estarem até aqui comigo, por resistirem. Em um pentágono convexo, os ângulos internos formam uma progressão aritmética de razão R. O valor de R, tal que o maior ângulo desse pentágono, meça 128 graus. Primeiramente, pessoal, o que é um pentágono? Um pentágono é uma figura geométrica de 5 lados. Qual é a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono? A soma dos ângulos internos de um polígono é 180, que multiplica n menos 2, onde n, esse n aqui, é o número de lados do polígono. Como nós temos um pentágono e um pentágono tem 5 lados, então a gente coloca aqui SI5, significa soma dos ângulos internos de um pentágono. Isso aqui é para facilitar a nossa vida em geometria. Então vai ser 180 que multiplica n menos 2. N vale 5, menos 2 vai dar 3. Então a soma dos ângulos internos de um pentágono é 180 vezes 3, que vai dar 540 graus. Então, todo e qualquer pentágono, se eu for somar a soma dos ângulos internos desse pentágono, sempre vai dar 540 graus. Vejam o macete que eu usei para resolver de uma forma rápida essa questão. Se o pentágono tem 5 lados, então eu vou ter 5 elementos aqui na minha PA. Ele fala que o maior ângulo desse pentágono mede 128 graus. O outro ângulo que está aqui à esquerda dele vai ser ele menos a razão. Então, vai ser 128 menos R. O ângulo que vai estar aqui à esquerda desse ângulo aqui de 128 menos R vai ser 128 menos 2R. E aqui 128 menos 3R e aqui 128 menos 4R. É a forma mais rápida de nós resolvermos essa questão. Tem outra forma, professor? Tem. Mas aqui eu estou dando esse macetão para vocês. Somando todos esses ângulos aqui, tem que dar 540. Quantas vezes aparece 128? 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser 128 vezes 5. E aqui vai ficar mais menos 4R com menos 6R com menos 2R com menos R. 128 vezes 5 dá 640. E aqui, menos 4 com menos 3 dá menos 7. Com menos 2 dá menos 9. Com menos 1 dá menos 10. Então, 640 menos 10R é igual a 540. Posso passar o 540 do lado direito para o lado esquerdo. 640 menos 540 e o menos 10R do lado esquerdo para o lado direito, igual a 10R. 640 menos 540 dá 100, igual a 10R. Então, vai dar 10. Ou seja, descobri que a razão desse pentágono aí, cujos ângulos estão em progressão aritmética, vale 10. Então, aqui é bem tranquilo, olha. Peguem esse macete aqui. Se eu tenho o último termo, o próximo termo é o último menos a razão. O próximo termo é o penúltimo menos 2 vezes a razão. O próximo termo é o antecedente dele, menos 3 vezes a razão. E o próximo é o antecedente dele, menos 4 vezes a razão, e assim sucessivamente. Ficou muito mais fácil eu trabalhar dessa forma. Então, aí está resolvida a nossa 15ª questão. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Espero que vocês vejam e revejam esses vídeos e que vocês gabaritem questões de progressão aritmética na escola de vocês, nos concursos que vocês vão fazer, e se também estiverem dando em faculdade de economia, de contabilidade, né, de gestão financeira, que também eu sei que vocês aprendem PA, e que vocês possam ser felizes e possam gabaritar aí essas questões de PA. Um forte abraço para vocês. Não esqueçam de comentar, não esqueçam do like e não esqueçam de indicar esse vídeo para quem precisa aprender progressão aritmética. Um forte abraço do professor Valdeci Alves. Aprendam sempre com calma e elegância.